Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar sobre o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. É interessante também que você possa assistir outros vídeos aqui nesse canal, onde nós vamos também abordar as fases seguintes, que será o vídeo 2 com o período regencial e o vídeo 3 com o segundo reinado. E temos aqui também o vídeo seguinte que vai abordar sobre a proclamação da República. Espero que vocês gostem, dê um like, deixe um comentário, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O primeiro reinado, de 1822 a 1831. No dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro completava 24 anos e foi proclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. 50 dias depois, uma outra grande festa celebrou no Rio de Janeiro a coroação do imperador Dom Pedro I. Esta festa agora, ao contrário da anterior, não foi aberta ao público em geral, Foi restrita a uma pequena parte da elite nacional. A coroação de Dom Pedro de 1822. Dom Pedro I é aclamado no Paço, no Rio de Janeiro, em 1822. A empolgação popular. Mesmo estando o povo fora da solenidade de coroação, a empolgação popular nas ruas, nas praças, nas avenidas, era sentida em toda a cidade. Em algumas lojas, inclusive, se vendia fitas amarelas com a legenda Independência ou Morte. Músicas, poemas e hinos foram elaborados para festejar a independência e a libertação do jugo português. O próprio imperador compôs uma melodia para o hino brasilense constitucional, com versos do poeta e jornalista Evaristo da Veiga. Este hino foi o hino nacional até 1830, onde se tornou o hino da independência. O Brasil de Dom Pedro I. Em ofício de dezembro de 1822, o próprio imperador reconhece o que era o Brasil da época. E ele vai declarar: tudo está por fazer, não há Constituição, códigos legais, sistema de educação, nada existe, exceto a soberania reconhecida e coroada. E para piorar a situação, o Brasil tinha 5 milhões de pessoas, dos quais 1,5 milhão eram escravos, e mais de 90% da população vivia na zona rural. As taxas de mortalidade infantil eram altíssimas e o analfabetismo atingia cerca de 85% da população brasileira. A cultura erudita veiculada no país se restringia às grandes cidades, onde circulavam alguns jornais e algumas revistas. A Assembleia Constituinte de junho de 1822. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte destinada a elaborar a primeira Carta Magna do Brasil, e os constituintes foram escolhidos por eleição. Mas só podiam concorrer proprietários do sexo masculino, maiores de 25 anos de idade, e, portanto, mulheres e escravos estavam excluídos do processo. Os 100 constituintes eleitos representavam os grupos sociais dominantes, magistrados, religiosos, militares, bacharéis, grandes proprietários rurais, médicos e alguns outros. Nessa sessão, em maio de 1823, Dom Pedro jurou defender a nova Constituição desde que ela merecesse a sua imperial aceitação. Nessa indireta, Dom Pedro I deixa claro que a palavra final seria a dele. As desavenças entre os constituintes e o imperador. Havia na Assembleia duas correntes de opinião: o Partido Brasileiro, ou os brasilenses, formado por grandes proprietários, liberais conservadores, que defendiam uma monarquia constitucional, onde o imperador se submete ao parlamento. Havia também os liberais radicais, que defendiam a transformação da monarquia em república, mas ainda em menor grupo. E o outro grande grupo era o Partido Português, ou os coimbrões, lusitanos, ligados à corte de Dom Pedro I, militares, funcionários e comerciantes portugueses. Em setembro de 1823, o deputado Antônio Carlos de Andrada Silva, irmão de José Bonifácio, apresenta um projeto de Constituição elaborado por uma comissão de constituintes. Um dos artigos proibia o imperador de ser governador de outro reino, porque Dom Pedro era herdeiro do trono português, e isso atingia diretamente, e o outro artigo proibiu o imperador de dissolver o parlamento. Como era de se esperar, Dom Pedro vai rejeitar esse projeto, portanto ele tem vida curta. E em novembro de 1823, Dom Pedro dissolveu a Câmara Constituinte. Alguns deputados foram presos, outros foram para o exílio, como por exemplo José Bonifácio.
mas depois de um certo tempo a maioria retornou. O Conselho de Estado de Dom Pedro I, criado para elaborar outra Constituição, vai terminar a redação do trabalho em 25 de março de 1824 e o imperador vai outorgar a primeira Carta Magna. A nova Carta Magna apresentava algo interessante. Além do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, a Carta de 1824 criava o quarto poder, o poder moderador. O imperador agora acumulava tanto o poder executivo quanto o poder moderador. O poder moderador era uma imaginação do francês Benjamin Constant, né? E devia ter a função de mediar eventuais conflitos entre o legislativo, executivo e judiciário. Mas era visto por alguns como uma ameaça aos outros poderes, à autonomia e à independência dos outros poderes. Nesta, Dom Pedro podia dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores, aprovar ou vetar as decisões da Câmara ou do Senado, convocar novas eleições, interferir em assuntos regionais e nomear ou destituir presidentes. A Confederação do Equador de 1824. A dissolução da Assembleia Constituinte e a decretação da Constituição de 1824 vai desagradar as elites nacionais envolvidas na primeira Constituinte. No Recife, por exemplo, o jornalista Cipriano Barata foi preso por criticar Dom Pedro e defender a República, num periódico chamado Sentinela da Liberdade. Frei Caneca, outro jornal de Recife, o Tifes Pernambucano, lançado em dezembro de 1823 pelo frade carmelita Joaquim do Amor Divino, mais conhecido popularmente, né, como Frei Caneca, ele também vai criticar o imperador. Tanto Cipriano quanto Caneca haviam participado da insurreição pernambucana. Revoltados com a dissolução da Constituinte, com o autoritarismo de Dom Pedro, os habitantes do Recife, mais uma vez, pegaram em armas e no dia 24 de julho de 1824 deram início a uma rebelião que se alastrou para as províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí. Na capital, os rebeldes proclamaram a Confederação do Equador, que seria uma república federativa semelhante à americana. A insurreição também vai contar com a participação de grandes proprietários e de participantes das camadas populares urbanas, movido por um sentimento anti-lusitano. A reação da coroa à Confederação do Equador. Dom Pedro mandou para a região tropas terrestres, comandadas pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, e forças navais britânicas sob o comando do almirante Conchari. A punição aos líderes da Confederação do Equador de 1824. Em novembro de 1824, a resistência pernambucana foi sufocada e em janeiro já do ano seguinte, Frei Caneca foi responsabilizado por liderar a rebelião e, portanto, foi condenado ao fuzilamento da capital, Recife. Outros líderes também foram executados. A insatisfação popular contra o absolutismo de Dom Pedro I. Em diversas partes do Brasil, vai ter início a uma quantidade significativa de motins contra os altos preços dos alimentos. É aberta em 1826 a Assembleia Geral, formada pela Câmara e pelo Senado, tornou-se a caixa de ressonância da insatisfação do povo contra o excesso de poder concentrados nas mãos do imperador. Os jornais como o Aurora Fluminense, o Malagueta, o Tribuna do Povo e o Jornal do Comércio vão manifestar essa insatisfação popular em relação ao absolutismo do imperador Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina, em 1825. Iniciada em 1825, essa guerra entre o Brasil e o Paraguai, pelo controle, pelo domínio da província cisplatina, havia lá um movimento de emancipação na região. Depois de vitórias e derrotas de ambos os lados, entre o Brasil e o Paraguai, pelo controle do Uruguai, o conflito termina em 1828, com a concordância de ambos os países em guerra, Brasil e Argentina, sobre a independência da província cisplatina, que vai passar a se chamar de Uruguai. Para os brasileiros, o ano da guerra foi extremamente elevado. Houve o aumento da inflação, a falência do Banco do Brasil e o envolvimento desnecessário do imperador na crise de sucessão da coroa portuguesa. Dom Pedro I, um liberal em Portugal e um autoritário no Brasil. Dom João IV morre em 1826. Seu filho mais velho havia morrido em 1801. Portanto, Dom Pedro é o segundo na linha de sucessão, agora torna-se o herdeiro primário, legítimo do trono português. Dom Pedro abdica do trono em favor de sua filha princesa Maria da Glória, de apenas 7 anos. Acertou com seu irmão Dom Miguel
de que ele casaria com a sobrinha assim que ela atingisse a maioridade. E até lá, Dom Miguel governaria como príncipe regente. Porém, Dom Miguel tinha outros planos e em 1828 expulsou do país a infanta Maria da Glória, proclamou-se rei absoluto de Portugal e imediatamente desencadeou uma guerra civil contra os liberais que apoiavam Dom Pedro I. A abdicação e a reformulação do ministério. Dom Pedro perde apoio na política interna, depois de se envolver com a Guerra do Paraguai, depois de se envolver com a crise na sucessão do trono português, e em 1829 ele vai reformular o ministério, acusado de favorecer ao absolutismo. Afastou da corte sua amante, a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, com quem tinha 5 filhos, e viúvo desde 1826, ele casa-se com Dona Amélia de Luxemburgo, neta do rei da Bavária. O assassinato do jornalista Líbero Badaró. Em 1830 foi assassinado em São Paulo o jornalista liberal do Observador Constitucional Líbero Badaró. A oposição em peso responsabilizou o imperador pelo crime. Dom Pedro e a Noite das Fogueiras no Rio de Janeiro. A situação de Dom Pedro, que já era bastante delicada, com o assassinato do jornalista Badaró, ficou ainda mais complicada. Em novembro de 1831, Dom Pedro viajou para Minas Gerais, onde foi recebido com extrema frieza. Ao retornar ao Rio de Janeiro, os portugueses residentes, numa tentativa de amenizar as coisas, tentaram homenageá-lo com a Noite das Fogueiras nas ruas. Porém, os brasileiros reagiram imediatamente, apagando as fogueiras e gritando "Vivas a Constituição!". A Noite das Garrafadas, em março de 1831. No dia 31 de março de 1831, brasileiros e portugueses se enfrentaram nas ruas do Rio de Janeiro. E no dia 6 de abril de 1831, Dom Pedro destituiu seu ministério composto apenas por brasileiros e substituiu por outro, formado por defensores do absolutismo. Como resposta, a população do Rio de Janeiro e o exército concentraram-se no campo de Santana para exigir a volta do ministério deposto. A abdicação do imperador em 7 de abril de 1831. Enfraquecido, sem apoio militar, o imperador abdicou do trono em favor de seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos. E em 7 de abril de 1831, uma semana depois, o imperador partiu rumo a Portugal, deixando seu filho sob a tutela de José Bonifácio. A vitória e morte de Dom Pedro I em Portugal em 1834. Ao chegar em Portugal, Dom Pedro I entra em guerra com seu irmão, Dom Miguel, e depois de derrotá-lo em setembro de 1834, ele morre de tuberculose no mesmo ano. No Brasil, como previa a Constituição, forma-se uma regência trina provisória para governar o país até que o príncipe herdeiro alcançasse a maioridade. Ok, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima.